que as irmãs abrem Tiago 1, versículo 12. Eu vou ler para não tomar muito tempo e eu peço perdão às irmãs, estão ouvindo uma música no fundo, meu vizinho tá com uma carreta de som aqui, então não tá legal, tá tremendo até a porta, mas só para vocês entenderem. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Amém? Eu quero começar falando, irmãos, que eu pedi ao Senhor uma palavra nossa, desde quando a Paula me convidou, né? Aliás, eu agradeço a minha rica oportunidade. Obrigada, irmã Germana. Obrigada, Paula, por ter me confiado essa noite, né? Que eu estou um pouquinho nervosa, porque minha primeira vez eu falei, quando eu era do mundo, eu falei que eu nunca pregaria a palavra do Senhor, mas eu ouviria. Então, né, com minhas línguas no dente, aconteceu. O Senhor quer que eu faça o ID, mesmo que, né, eu conheço pouco. Hoje, na live, quem estava, né, às 14, a missionária disse uma coisa que impactou meu coração. Eu ainda sou um neném perante o evangelho. Olha que coisa, né? A única coisa que deveremos buscar o Senhor, que a palavra nos diz que precisamos buscar primeiramente o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas, e a gente deixa muitas vezes de lado, né, a palavra do Senhor, as coisas de Deus. Então eu pedi ao Senhor uma palavra, tentei de tudo, pensei, pesquisei, estudei e nada. E hoje eu tive que dar uma saidinha e até então o Senhor não tinha me dado uma palavra. Eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, Deus, o que eu vou falar para o seu povo? O que eu vou falar para os teus filhos? E quando eu cheguei em casa, faltando 10 minutos para começar, o Senhor me trouxe ao coração uma palavra que Ele me deu há um tempo atrás, que é essa em Tiago. Como eu já li para os irmãos, essa passagem, ela me tocou muito, porque eu cresci ouvindo sobre a teologia da prosperidade. Ter prosperidade sem sofrer, sem sofrimento, porque eu não conhecia Jesus. Eu ouvia falar de Jesus, mas eu não conhecia. Como ele era humilde, como ele era bondoso, como ele era amoroso. Jesus não se importava se ele tinha uma roupa boa. Ele, por exemplo, ele nasceu numa manjedoura onde ficavam animais. Quem dá valor nisso? Mas pelo menos pelo meu ponto de vista, os donos não dão valor em si a manjedoura onde deixa os animais, mas em si, em que animal tá lá dentro. Então ele já começou humilde por aí. Ele nasceu ali e foi colocado numa manjedoura. Então eu cresci, sabe? Calma que eu tô nervosa. Eu cresci aprendendo sobre isso, sobre a teologia da prosperidade. Sem sentido falar que se amasse a Deus, vou dar um exemplo para vocês, que eu teria que rezar 100 Pai Nosso se eu quisesse uma bênção. Mas em 20 anos da minha vida, que 10 por aí que eu entendo por gente, eu entenderia que eu teria que fazer um sacrifício. E a missionária Paula me ensinou que existe sacrifício que é sacrifício de tolo. Como que alguém vai acreditar que precisa pagar um preço, suponhamos, ajoelhar no milho? O que acontecia muito nas épocas antigas, para poder receber algo. Não é assim. A palavra do Senhor diz que quem suporta a provação receberá a coroa da vida. Só nos provando que o Senhor vai dar a coroa. Só nos provando. Eu vejo muitos casamentos, por incrível que pareça, irmãos, não sou casada, mas estou esperando minha bênção. Mas eu vejo vários casamentos frustrados. Por isso, por achar que vai casar, que vai prosperar e que não vai passar por luta, porque eu era uma pessoa dessa. Porque assim, eu me contentava dentro da minha casa com o maior exemplo, que meu padrasto e a minha mãe brigavam, mas tinha dinheiro, então tava feliz. Não vivia em harmonia. Que evangelho que é esse que não vive em harmonia? Que evangelho que é esse? Eu assisti uma série, ela chama The Chosen, o escolhido. E tem uma passagem que, se eu não me engano, é Pedro. A sogra dele estava muito mal. E ele não falava para Jesus. Mas Jesus já sabia que ela estava mal. Jesus sabia que ela estava prostrada. Mas ele não falava para Jesus. Ele chegou um momento que ele surtou. E Deus estava vendo todo o movimento dele bravo. Começou a responder. Gente, eu fico imaginando como que Pedro teve coragem de ser um pouquinho ignorante ou explodir perto da presença de Jesus. Que presença ilustre. Eu falo que o evangelho transforma porque me transformou. Aí ele chegou na casa, Pedro estava totalmente aflito e não queria contar para Jesus, mas só bastou uma palavra.
Jesus curar a sogra dele. Então, assim, com essa série e lendo a palavra do Senhor, eu comecei a entender que onde há a presença do Senhor, há paz. Mas como a irmã Paula falou, que Deus confirmou que nada nos faltaria, né? Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nem angústia, nem tribulação, nem deserto, nem vale. Então, essa palavra, irmãos, eu quero que vocês entendam que, independente do que vocês estejam passando, se vocês suportarem, amarem a Deus de todo o coração, viver o evangelho, buscar a Deus sem querer nada em troca. Ai, porque eu quero isso pra mudar, pra me dar... Eu sou a prova viva disso. Eu buscava Jesus porque eu queria um celular novo. Olha que besteira, ele morreu por mim numa cruz do Calvário. O sangue dele foi derramado e eu queria um aparelho novo pra me exibir. Porque hoje a Paula me falou, alegre-se na juventude. Meu Deus, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu tenho que colocar em listinha o que eu posso fazer para me alegrar e o que eu não posso fazer. Porque às vezes o prazer da carne, o não querer sofrer, o não querer chorar, o não querer se prostrar, acaba com a vida da gente. E hoje eu ouvi uma coisa que me impacta, que assim, eu falo assim, não é que tudo me impacta, só que quando é um homem realmente de Deus, Deus sempre toca no meu coração e ministra. Eu ainda tô entre aquela, tô ouvindo a palavra do Senhor ou é coisa da minha cabeça? Eu já entendi que é Deus, porque ultimamente eu não quero que nada seja de mim. Eu não sei que passagem é, mas tem uma que fala que Cristo, né? Não sou eu mais, mas Cristo vive em mim, se eu não me engano é isso. E eu fico pensando assim... na pregação que eu ouvi hoje, ele disse assim, que o deserto te acompanha. O deserto não, a promessa te acompanha aonde você for. Então, se você estiver morando onde não tem muro, aonde não tem uma casa que não tenha conforto, vivendo em escassez, do mesmo jeito a promessa te acompanha. E é isso que eu fico pensando. Essa palavra de Tiago nos diz, se a gente suportar, a gente vai receber a coroa da vida. Gente, o quanto Deus é extraordinário. Eu falo pra mim todos os dias, não se acostume com a grandeza do Senhor. Não se acostume, porque Ele pode mudar se você suportar. Porque esses vídeos que a maioria das pessoas vê no Instagram, no TikTok, uma prosperidade sem fim, que entregou a vida pra Deus, que fez campanha, olha, qual é o seu foco? O que você está fazendo para Deus? Realmente se aquilo que você faz está agradando o Senhor? Para poder receber a coroa da vida? E outra coisa, quando fala assim, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. O que você está fazendo aqui na terra para o seu nome ser escrito lá? Está suportando? Porque tem uma frase que eu achei que eu queria trazer muito essa palavra, mas Deus me deu outra, que era combati o bom combate e guardei a fé. Tem uma mulher que muitas conhecem, Camila Barros, e é uma pregação, ela dizia assim, que não é só vencer, porque às vezes a gente quer vencer uma luta, quer vencer uma doença, quer vencer uma fase ruim no casamento, quer vencer tudo na vida, a dificuldade na parentela, a escassez, a falta de dinheiro, a falta de amizade, a tristeza. Só que aí, está combatendo ou você quer vencer? Porque a palavra do Senhor nos ensina que a gente tem que combater. Aí você voltando em Tiago, você tem que resistir para receber a coroa da vida. Aí esses dias a gente estava, algumas aqui estavam, né, no ensino do arrebatamento. Gente, que medo! Se Jesus voltar hoje, como está a sua veste? Será realmente que você vai receber a coroa da vida? Será realmente que você vai passar pelo portão celestial? Será mesmo que nós vamos nos ver lá? Será que um dia a gente vai poder ver a face de Cristo? Porque a gente resistiu aqui, resistiu ao pecado. Porque, gente, eu aprendi que até a escassez é pecado. Você vai falar pra mim que crente não pode se arrumar, que crente não pode ter uma vida confortável? Eu falei isso semana passada e uma mulher de Deus me repreendeu. A nossa estabilidade não tá no valor que a gente tem na conta. A nossa estabilidade está no Senhor, no Senhor. Eu tô numa fase da minha vida que eu tenho que confiar de olho fechado sem duvidar. Porque eu tenho a certeza, irmãs, que eu estou gerando o maior testemunho da minha vida. Sozinha, para mim poder aprender. Porque eu não vim de um lar cristão.
Eu aprendi as coisas distorcidas, como eu falei no início. Eu achei que teria que fazer um sacrifício de tolo para me receber algo aqui material, mas eu nunca busquei algo espiritual. Eu achei que no auge dos meus 20 anos eu estaria rica, com um carro, com tudo que eu queria. Porque me ensinaram a teologia da prosperidade. Não vou citar de onde eu era, porque a gente tem que respeitar todas as religiões, porque o Senhor respeitou. Mas eu acreditava que teria que pagar um preço. Hoje não. Hoje a minha preocupação é entrar no céu. Hoje a minha preocupação e a nossa preocupação tem que ser isso. Porque você tem que combater aqui, você tem que resistir aqui. A palavra do Senhor também nos diz que a gente tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é correr, é ir pra luta. Se você se posicionar, se você fazer tudo correto, você vai vencer o inimigo, porque o nome de Jesus tem poder. Ele quebra correntes, ele desfaz laços e outras. Se você resistir, a coroa da vida você vai receber. Muitos conhecem aquilo. Ai, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E aí, tá fazendo para cooperar para o bem de quem ama a Deus? Você tá fazendo? Porque eu não fazia. Eu vivia a minha vida inutilmente durante 17, 18 anos. Porque, Carla era criança, mas eu era ensinada errado. A palavra do Senhor diz: ensinar o teu filho no caminho correto, para que quando cresça, não se desvie. Eu não desviei porque Jesus me achou na curva. Eu falo brincando, mas eu fui encontrada pelo Senhor Jesus. Ai de mim se eu não conhecesse Ele. Ai de mim se Ele não tivesse me encontrado. Ai de mim se Ele não tivesse consolado as minhas dores. Então eu não sei o que as irmãs estão passando, mas o Senhor conhece. Ele sabe onde a gente está, no estado, cidade, até o número da casa o Senhor conhece. E eu posso dizer, irmãs, com convicção, que Ele enxugará as suas lágrimas. Se você resistir mais um pouquinho, você terá a coroa da vida. Eu sou crente, eu vou falar verdadeiramente há 5 meses, né? Porque agora realmente eu tive encontro com o meu amado. Mas há 2 anos eu escuto que o Senhor está voltando. Tem irmãs aqui que tem muito mais tempo de ministério, tem muito mais tempo conhecendo, vivendo a palavra de Deus. E escuta que o Senhor está voltando. Mas, irmãs, eu tenho tanto medo na madrugada, um grande temor, não do diabo, mas de Deus, do que vai acontecer. Quando eu li todo o Apocalipse pela primeira vez, doeu a minha alma. Eu não era crente, eu não tinha descido as águas, eu não conhecia Jesus. Mas como ignorar aquilo que está escrito na palavra de Deus? Que Ele virá, que a trombeta vai tocar. Como? Quando alguém me fala que tá cansado. Essa semana mesmo eu peguei um Uber e ele falou: moça, tudo que eu queria era morrer. E Deus na hora ministrou no meu coração. Porque em Apocalipse diz que procurarão a morte e não vai achar. Por enquanto você acha. Mas na faculdade minha professora me dizia que todo aquele que quer morrer de verdade não morre. Imagina, irmãs, que não está se cumprindo a palavra do Senhor. Procurará a morte, não achará. Muitas pessoas, eu mesma conheço, pessoas que já tentaram morrer, tomaram remédio, já tentaram e não conseguiram. O desejo todos nós sentimos, somos de carne. E eu falei: travou, irmã Carla. Irmãos, está travado para vocês também? Travou. Amém. Vamos esperar ela voltar. Não acredito. Estava tão bom a palavra de Deus. Amém. Deus, glória a Deus, aleluia. E eu falei assim pro Uber: vem a mim, né? Todos que estão cansados, eu os aliviarei. Ele já me respondeu na maior ignorância. Eu não consigo falar de Deus desse jeito. Porque Ele não me ajuda. Porque eu sou homem, eu tenho que prover minha casa. Eu sou homem, eu tenho que sustentar, eu tenho que aceitar tudo calado. Eu tenho que suportar todas as coisas.
e ficar calado. Eu falei, quem disse? Eu aprendi uma coisa que eu acho que as irmãs conhecem, que eu cantei pro Uber. Gente, eu não sou levita, mas eu queria muito. Se a gente pudesse escolher os dons, eu escolheria cantar, eu acho lindo. Que fala assim: quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente. Não. E o Uber olhou pra minha cara assim, ele parou o carro. Aí o homem começou a chorar e eu falei, meu Deus do céu. Ali naquele momento eu entendi que há poder no nome de Jesus. Às vezes alguém que tá aqui, aquele rapaz, aquele dia no Uber, ele precisava de uma palavra de Deus, para resistir mais um pouquinho, para garantir a coroa da vida, para encontrar o amado, para encontrar o consolo. E hoje eu falei para Deus, Deus, eu preciso que o Senhor levante um profeta, fala comigo, eu tô com medo, eu tô angustiada, minha alma dói. Hoje pela manhã no meu serviço eu estava atendendo, me veio uma grande opressão, uma ansiedade, e eu fui entregando a minha alma. Só que em um momento o Espírito Santo tocou em mim e falou, a tua alma não é do inimigo, ela é minha, eu já te falei, fui eu que prometi. Naquele momento ali no meu serviço, eu estava sentada na cadeira e eu ouvi uma voz falando para mim, a minha promessa é mais certeza que essa cadeira que tu senta. E, gente, eu não tenho nem o que falar. Aliás, a gente tem muito o que falar do nosso Senhor. Só que eu entendi, as irmãs agora compreendo, o que é trazer a palavra no dia de hoje. Enquanto muitas pessoas ignoram. Ai, mas é uma live. Ai, mas tudo... Gente do céu, quem prega, quem paga o preço para estar trazendo. A gente tem 7 pessoas aqui. 6, eu não sei porque eu não estou enxergando muito bem ali. Só que as 6 pessoas que estão aqui, algumas sabem o preço pago por falar uma pequena palavra, por trazer uma introdução. Essa introdução que a irmã Paula trouxe hoje pode estar vivendo isso. O Senhor é o teu pastor e nada vos faltará. Tá resistindo mais um pouquinho, tá colocando mais a confiança no Senhor para receber o quê? A coroa da vida. A coroa da vida. Tem uma frase que eu carrego comigo: se você não veio de uma família curada, seja você. Eu falava que eu ia mudar a minha vida, que eu seria a melhor esposa do mundo, que eu queria ser a melhor mãe do mundo, só que eu não. Eu preciso que o Senhor seja o centro da minha casa, da minha família, do meu ministério, para aí sim eu poder falar. Agora Deus construiu para mim uma família curada. Uma família curada é uma família em harmonia, onde todos andam no mesmo caminho, resistindo mais um pouquinho para conseguir a coroa da vida. Eu era uma mulher, acho que é Aracuda que fala, eu não sei, em Provérbios diz, só que eu não tô me recordando agora. Eu reclamava de tudo, eu falava de tudo, eu falava que eu não queria ter filhos, que eu não queria ter casamento, até que um dia, depois que eu virei crente, parei de brincar que eu era crente. Travou, Carla. Contra o meu amado. Peço pra... Tá ouvindo? Um dia o Senhor me pegou e usou uma pregação para me tocar. E o homem... Travou novamente. E sabe por quê? Amigo não gosta de família? Ele é... Tá ouvindo agora? Tá travando um pouquinho. Tá... Foi agora? Tá me ouvindo? Em nome de Jesus vai voltar isso aqui. Em nome de Jesus. Foi agora? Parou. Ele quer acabar com a... Saiu. Joga por terra, meu pai, sem retaliação.
Isso, Jesus. Uai, eu tava pregando aqui pra Deus, viu? Porque eu não vi que tinha saído. Repreende em nome de Jesus. Eu tava falando sobre que esses dias eu escutei um pregador falando assim, que gosta de família, porque a palavra do Senhor nos e destruir família Tá travando, Carla. porque ele não tem uma. E eu entendi aonde eu era fixada os meus olhos, porque como que Deus tá me ouvindo agora? Oi, tá me ouvindo? Não, da família. Jeová. Tá me ouvindo agora? Tá. E eu entendi com essa ministração que ele falou que o inimigo não gostava, porque que o diabo odiava uma família, porque o diabo não tinha uma. E naquele momento, a oração de falar: Deus, abra os meus olhos espirituais, tira as escamas dos meus olhos, para que eu possa enxergar, Senhor, para que o inimigo não me engane. Naquele momento, Deus falou comigo. Eu era focada na prosperidade que eu falei no início, porque eu não queria ter família, porque falar assim, uma mulher independente, eu venci, pra quê? Precisar de homem pra quê? A gente não tá falando de homem, a gente tá falando da herança do Senhor aqui na terra. A gente não tá falando sobre qualquer coisa, porque eu vou dividir a minha vida com alguém. Não, meu filho, você vai viver um propósito, viver aquilo que Deus mandou em família, porque a palavra do Senhor nos certifica. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E naquele momento, irmãs, eu entendi qual era a venda que o inimigo queria colocar em mim, porque eu vim de uma família totalmente disfuncional, uma família que adora outros deuses, que faz sacrifícios pagãos, sacrifício de tolo, para ter algo, para ter o quê? Prosperidade. Se você perguntar alguma coisa para alguém, falar assim, que em 2025 eu tenho o meu carro do ano, esteja num lugar melhor. Só que eu falo, tem um louvor que Deus fala muito comigo no meu coração. Hoje, sendo crente, podendo falar que eu sou crente e que eu amo aquele que me criou, eu falo que ano que vem eu quero paz com Deus. Eu quero que a paz que excede todo entendimento esteja sobre mim, esteja comigo, que é onde eu colocar a planta dos meus pés, que a presença, que a paz vai na minha frente. Que em 2025, nesse finalzinho, Deus ele nos ajude e me ajude a resistir mais um pouquinho. Porque se ele voltar em 2025 e a gente estiver resistindo mais um pouquinho, a gente terá a coroa da vida. Então eu falo, irmãs, se apegue nessa passagem. Se apegue nessa passagem e entenda o que você está fazendo para ter a coroa da vida. Faça um exame de consciência e pense. E se ele voltar, você está resistindo? Que dor está passando? Que angústia está passando? Que aflição está passando? Resiste mais um pouquinho. Repreenda. Começa a se posicionar na sua casa. Eu mesmo falo por mim. Tem dia que a minha alma quer surtar. Eu quero gritar. Travou novamente. Paguei o preço por ter colocado. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Porque travou aqui pra mim. Tá? Tá me ouvindo? Falei que eu não precisava. Eu fiquei imaginando como que eu falei que eu não precisava pregar, que eu não queria pregar, sendo que o Espírito Santo me ministra todos os dias. Incansavelmente o Senhor fala comigo através da tua palavra. E porque eu, Carla, não poderia dar a minha voz, o meu eu, como Maria disse, faz de mim a serva do Senhor, se eu não me engano, que eu não estou lembrada agora. E isso que o Senhor ministrou no meu coração. Se apegue, irmãs, comece a ter autoridade. Quando eu começo a ter uma aflição, uma ansiedade, já começo com o meu tom de voz meio alterada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E esses dias eu orei pelo muro da minha casa. Por quê, Carla? Não sei. Eu senti que Deus não estava ali porque não tinha paz. Não tinha paz no meu banheiro, que era no muro. Fui lá e orei dentro do banheiro chorando. Com medo. Com a voz trêmula. Errei o salmo 3 vezes, mas eu voltei. Porque eu aprendi que se posicionar faz a diferença.
Gente, eu orei por um shampoo. Olha, esse é o meu testemunho, um dos testemunhos que eu mais gosto. Eu orei por um shampoo que eu comprei um pouquinho caro, o cabelo, e eu orei e falei, Jesus, faz trem durar. Trem durar que foi caro. Eu dou com meu shampoo há uns 2 meses. Parece que quanto mais eu uso, eu falei, olha, tem hora que se eu duvidar do Senhor, Pai, me derruba, porque não é possível. Não é possível. E acho que foi ontem ou quinta-feira, Deus estava falando na live, né, do culto de testemunho. Travou. E eu comecei a falar que eu acho que eu não terminei. Tá me ouvindo agora? Falo novamente e travou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Sim, fala novamente e Isso. travou. E eu falei mesmo, se terminou. Recordo agora aqui. Tá. No culto de quinta-feira, as irmãs estavam falando muito de pedir sinal pra Deus, né? E hoje eu pedi, eu não sei se eu contei, ou se eu falei, ou se eu terminei, eu comecei a falar aqui, mas eu vou falar de novo, porque eu lembrei agora. Eu falei pra Deus falar comigo. Me dá um sinal, usa um profeta, faz alguma coisa, Deus. E Deus não falou, não. Deus não falou, não. Beleza, eu vou ficar em silêncio. Só que aí eu cheguei em casa, eu desci do Uber, eu entrei. Aí eu tava preocupada, meu Deus, o que eu vou pregar, Jesus? O que eu vou... Pai amado. E... Isa, eu entrei, espero que seja crente pra falar comigo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim. E eu falei assim, eu espero que o Uber seja crente. Eu entrei no Uber, eu espero que o... Está travando. Carla. O senhor fala e Deus usa um frustrado. Carla está travando. Que Travou. Internet dela, irmãos. Só um minuto que ela vai entrar novamente. voltou pra destravou. Oi, tá me ouvindo? Amém. Me... Chiando agora. Tá chiando agora. Não tá saindo. Agora sim. Tá ouvindo? Sim. Ô, Glória. Tá me ouvindo agora? Ou ainda tá chiando? Eu tava falando, irmãs, do que eu desci, né? Que eu tava frustrada porque eu pedi pro Senhor falar comigo no dia de hoje. E o Senhor não tinha falado, não. Até então o Senhor tava em silêncio, né? E como eu já falei, das coisas que me dói muito, que muitas aqui conhecem, é o silêncio de Deus. É o silêncio que acaba com a gente com o tempo. Eu tempo também, né? Eu entrei, desci do Uber frustrada. Entrei, aí o vizinho com a música e me deu aquela vontade de murmurar. Falei, não, que não vou fazer isso, porque hoje eu vou ministrar a palavra do Senhor. E com aquilo no meu coração, na hora que eu entrei em casa, foi automático. Eu entrei e me ajoelhei. Eu não precisava que profeta falava comigo na real. Eu precisava era ouvir a voz de Deus. Eu
Eu sempre pedi, me batiza, fala comigo. Aí eu já disse, usa um profeta, Senhor, um profetiza, Senhor, da tua casa para falar comigo. Mas o que Deus queria era que eu me rendesse, era que eu me humilhasse, era que eu fizesse se cumprir na minha vida aquilo que Ele deixa na palavra dele. Em Mateus 6,6, entra no quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto. Eu ajoelhei, eu fiquei uns minutos em silêncio e eu entendi que não é porque eu tô pedindo uma prova para Deus que Ele vai dar. Não é porque você tá passando por uma dor que você tá se vitimizando, não quer tomar banho, não quer lavar o cabelo, não quer comprar uma blusa nova, não quer tomar um sorvete, que você vai se vitimizar, que Deus vai olhar e falar assim, tadinha. Não. Com Ele não foi assim, irmãs. Ele foi 100% homem. Ele passou, Ele veio 100% homem porque Ele entende a sua dor. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é ser abandonado. Ele dizia para a mãe dele, não é minha hora ainda. Porque ele estava resistindo. Ele resistiu até quando mataram ele injustamente. Mataram o nosso Salvador, ele escolheu, ele foi mandado para morrer por nós. Porque ele resistiu aqui. Foram 3 anos ele ministrando, 3 anos do ministério dele aqui, fazendo o quê? Resistindo. Porque ele já tinha a coroa da vida, ele é filho do Altíssimo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo em uma jovem mulher. E ela disse, faça-se em mim a serva do Senhor. Eu sou serva, me usa. É isso que ela queria dizer. Ela sofreu preconceito, mas ela resistiu também. Ela resistiu. Então a palavra do Senhor para o coração das irmãs hoje é isso. Resista mais um pouco. É o casamento, resista. Quanto mais o marido for ignorante, mais delicada. Faça igual a palavra do Senhor diz. Seja o leite e o mel no deserto. Porque se você recebeu a palavra, se você recebeu a palavra do Senhor, que Deus ia transformar o marido, que Deus ia transformar o casamento, que Deus ia transformar a casa, você que ouviu a palavra, não foi aqueles que estão na tua casa. Você precisa se comportar resistindo, que você vai receber a coroa da vida. Porque quem está na sua casa e não recebeu a palavra, quem não tem a presença, quem não sente, quem não se rende, é fácil. Esses dias eu comecei a me questionar. Meu patrão, ele é ateu. Falei, Deus, o ímpio vive bem mesmo aos olhos humanos, viu? Falei, inacreditável. Rasga dinheiro. Porque muitas pessoas dos mais velhos, né, dizem assim, minha avó falava assim, é louco, rasga o dinheiro. Eu vi ele rasgar dinheiro, eu falei, ó, o mundo tá acabando mesmo. Estamos no inferno mesmo, porque não é possível que alguém faça isso. E eu comecei a me iludir com aquilo. Só que na oração de Senhor, tira as escamas dos meus olhos, me ajuda a resistir mais um pouco. Me apegando a esse versículo aqui, Deus me mostrou. Deus me mostrou a legiões de demônios que andam. Só que não ataca a vida financeira, não ataca a vida sentimental, mas ataca a vida mental, a espiritual dele. Aí eu olhei um dia assim, eu cheguei, parei de olhar pra ele com aquele olhar, tipo, é rico, tem muito dinheiro, eu vejo, tu sabe? Eu parei de olhar pra ele como chefe, comecei a olhar pra ele como homem. Aí que foi que eu orei, que teve um testemunho aqui que abalou, eu acho que da Maria Leite. Eu acho que foi no dia que ela pregou, que ela falou assim, que a chefe dela pediu, né, pra ela ensinar ela a orar, foi algo do tipo. E ela orou pela chefe dela, e eu falei, olha, nunca fiz isso, mas eu vou orar pelo meu chefe. Para que Deus abra os olhos, para ele que possa resistir, porque ainda há esperança. Ainda há esperança para a árvore cortada novamente. Não me lembro agora. E eu orei. E ele começou a ser mais doce, assim. Falei, eita Jesus, será que a oração realmente fez efeito? É estranho, sabe, irmãs? Quando você ora agora, acontece amanhã, você fala, ó Deus, ligadinha aqui, viu? E hoje no culto, eu não sei quem falou alguma coisa sobre o inimigo, o diabo, não sei se foi na oportunidade do pastor Geraldo, não sei. E ele tava ouvindo, porque eu tinha perdido meu fone de ouvido, e ele tava ouvindo. Aí ele é ateu, irmãos, ele é ateu. Preste muita atenção. Alguém falou sobre o diabo, que eu não me recordo agora, só que ele virou e falou assim pra mim, verdade,
As pessoas acham que nem tudo é o diabo, mas sempre é o diabo. E eu parei assim e falei, misericórdia, Jesus, será que o Senhor tá me usando pra mudar? Porque assim, ele tava escutando o culto contra a vontade dele. Ouviu todos os louvores, ouviu todas as oportunidades. Porque assim, eu tô trabalhando, eu pedi pra Deus isso, sabe? E eu falei, Senhor, ajuda ele a resistir, transforma, muda. Porque ele sabe, gente, tem muitas pessoas que estão aqui que é conhecedora da palavra e faz ao contrário. Para de resistir. Porque a gente para de resistir quando a gente para de olhar para a coroa. Eu não penso que a palavra do Senhor diz que é uma coroa de vida, uma coroa de esmeralda, uma coroa de diamante, que vai colocar na sua cabeça e você vai ficar lindinha. Não. Eu penso, pelo menos eu penso, que a coroa da vida é conseguir olhar a face de Cristo um dia. Porque será que vamos conseguir? A glória é muito grande para poder olhar face a face ao amado da nossa alma. Então o que eu falei agora, irmãs, foi isso. Eu falei pra ele, eu falei assim, Felipe, aprenda a resistir. Aprenda a resistir para ter a coroa da vida. E ele mesmo, irmãs, que se diz ateu, que não vive a palavra do Senhor, que não aceita, porque é magoado com Deus, porque achou que era assim, vou pedir pra Deus, Deus vai fazer, nossa vida ficou boa. Deus não fez, se revoltou e não ama mais a Deus. Só que hoje ele me lembrou de um hino que ele cantava quando era criança. E deixa eu ver aqui. Eu acho que eu lembro só um trechinho dele, não vou achar aqui agora porque eu ainda estou nervosa. É aquele que fala assim: eu achei uma flor gloriosa, quem deseja há muito terá. E ele cantou só essa partinha, ele falou assim: Carla, há muito tempo eu não desejo ter a Deus. Que triste é, irmãos, a vida daquele que não deseja ter a Cristo. Que triste é. O que um ímpio faz na hora da aflição? Porque se falar pra mim que ele vive 100% sem dificuldade, é totalmente mentira. Ele vive numa bolha de ilusão, dos pratos de Satanás, mas que ele vive em paz, ninguém dá certeza disso, nem a palavra do Senhor. Nem a palavra do Senhor. E eu falei, resiste para ter a coroa da vida. E ele, Carla, eu não sei se eu vou ver a Cristo um dia. Isso me entristeceu, irmãs. Porque independente da dificuldade da minha vida, eu tive um consolo bem presente. Eu escuto as irmãs falar, tem dia que a gente entra na live destruída, cansada. Aí neste momento que Deus trouxe essa linda palavra hoje, para falar, todas as vezes que você entrou na live, você estava resistindo mais um pouquinho. Você estava resistindo porque você queria o quê? Você conhece a palavra, todas nós queremos a coroa da vida. Para nós, para nossa família. Que linda foi a vigília. O que a gente estava fazendo acordado meia-noite, 1h da manhã? Resistindo mais um pouquinho. Ai, Carla, mas tem culto todo dia. Não. Se pudesse se gloriar, se pudesse louvar todo momento, a todo segundo a gente louvaria para fazer o quê? Para resistir mais um pouquinho. Aquele louvor da harpa. Porque te abates, ó minha alma. Às vezes não é nem a mente que tá abatida, gente, é pior, é a alma. Porque a gente está fazendo de tudo para resistir, renunciando, orando por aqueles que nos caluniam. A minha mãe, ela falou assim para mim: Carla, eu tive que rezar essa semana um terço por alguém que eu odeio. E porque eu vi uma pregação de uma pastora falando que quando a gente ora por alguém que a gente não gosta, a gente começa a ter misericórdia do miserável. Olha que conselho bom, distorcido. Tá com raiva de alguém, tá magoado, quer resistir um sentimento a alguém, quer passar por cima disso? Ora! Ah, não é... Tem dia que eu não tô com vontade. O pastor Eliseu, baixinho, acho que todo mundo que conhece, ele fala assim, ajoelha do mesmo jeito. Fala pra Deus que não tá com vontade de orar. Fala pra Deus. Porque ajoelhada, falando, Senhor, eu não estou com vontade, não estou conseguindo orar. Naquele momento você vai estar resistindo mais um pouquinho.
para ter a coroa da vida, aquilo que todos nós esperamos. Quem aqui quer ver a tua família servindo a casa do Senhor? A família resistindo. Muitas aqui tem filho. Quem quer ver os seus filhos resistindo a Satanás, que ele vai fugir do teu filho? Que lindo é ver um filho no caminho do Senhor. Gente, que graça é. Na igreja que eu frequentava, eles falavam assim, que quando um homem se prostra em oração, o inferno treme. Porque o diabo, ele tem uma grande raiva, uma grande fúria com um homem que serve a Deus, por um homem que segue princípios, por um homem que prefere renunciar. Eu não estou só falando de trair, não, de ficar em casa. O homem que renuncia a tua carne, a tua... Porque muitas falam assim, que homem é igual cachorro que não consegue se controlar. Aquele homem que consegue resistir o seu eu para falar, Senhor, sirva-se de mim. Eu não discordo disso não. Imagina que raiva que o inferno tem desses homens que falam, eu resisto por mim, pela minha família, pela minha esposa, por este ministério. Quantas irmãs missionárias que tá prostrada e o marido só luta. E aí, ajuda a sua esposa a resistir. Para quem tem esposa, independente de quem tá aqui e que tá passando por isso ou não, fala para quem tá te dando problema. Resiste você também. Falei pra minha mãe hoje, aprenda a resistir. Porque não é eu pedindo para Deus que vai resolver o teu problema, não. Não é a minha resistência sozinha aqui que vai resolver o teu problema. A minha resistência não salva a minha mãe, não dá à minha mãe uma coroa de vida. A minha resistência não salva a minha irmã, não faz isso. Pagar um alto preço pela vida do outro, entenda que você não vai estar dando a coroa da vida para ele. Quem dá a coroa da vida é Deus. Você pode ensinar, você pode orar, você pode ajudar, você pode jejuar. Você pode pegar o caminho, pode pegar e entrar na curva com a pessoa que você tanto ora. Mas ela vai ter que resistir. Vai chegar um momento que depois tá uma maravilha. Passar um tempo vivendo dupla honra, galera. Tudo aquilo, maravilha. Só que entra um momento de você entrar no ninho de cobra, porque você precisa resistir. Gente, é perseguição no trabalho, é perseguição na escola, perseguição em casa, perseguição no médio, perseguição em todo lugar que crente bota o pé, tem perseguição. Mas eles não te perseguem porque eu sou Carla. Estão perseguindo Carla, não. Eles perseguem aquele que eu falo. Aquilo que eu falo, o nome daquele que eu falo, que eles perseguem. Que temor Satanás tem sobre o nome de Jesus. Ele é conhecedor da palavra mais do que eu. Ele conhece, ele sabe fazer de tudo. De tudo. Porque ele vai querer te distrair para você o quê? Não resistir. Ele não quer que você tenha a coroa da vida. Ele não quer. Ele não quer. Então a palavra do Senhor nos garanta: resistirá a Satanás, que ele fugirá de vós. O que vocês estão fazendo hoje para resistir a Satanás? Eu falo por mim. O meu testemunho é que eu tive que abandonar a minha vida. Que vida, Carla? A vida do conforto, a vida da estabilidade, tanto mental como familiar, como financeira. Para entender que realmente a minha estabilidade era o Senhor. Porque nesse meio termo Deus quis me ensinar a resistir. Eu tive que aprender a resistir. E ainda bem que Deus me encontrou. Ainda bem. E pode encontrar todas as irmãs nesta noite. Porque eu não planejei muita coisa que eu ia falar, porque eu tentei, irmãs. Eu tentei escrever, fazer como diz, né? Como muitas fazem, escreve. Só que o Senhor colocou isso no meu coração. Desde quando Ele me salvou, Ele me encontrou, Ele começou a me ensinar a resistir. E como que eu aprendi isso? Perdendo. Eu aprendi perdendo. Então, é isso que eu queria falar para as irmãs no dia de hoje. Fica com essa palavra do seu coração, resista. Ai, mas eu não tô aguentando nada, resista pra quê? Não para você ter um casamento feliz, porque isso é certeza que quem te dá é Deus. Mas resista para ter você a coroa da vida. Não para ter a sua casa inteira lá, mas para você ter a coroa
da vida, porque se a coroa da vida, o Senhor, a paz que excede todo entendimento, está sobre você, a sua família é consequência servir ao Senhor. Porque Deus não desampara o justo. E uma frase que eu amo, que fala que a oração do justo tem muito poder, tem muito que é muito efeito. Isso não lembro agora, mas a oração do justo vale muito a pena. Vale a pena resistir. E você, começa por você, começa cuidando de você, começa a olhar no espelho e a resistir. Fala consigo mesmo, fala com Deus. Não quer orar, tá difícil, tanta luta. Resiste mais um pouquinho. Resiste mais um pouquinho, lembrando que se você resistir, Deus te dará a coroa da vida. Agradeço a minha rica oportunidade nessa noite, irmãs.